Taxa Selic, bolsa de valores, dólar, criptoativos, o que essas coisas têm em comum? Ainda não sabe? Vem comigo! Então, eu sou o Marcílio e este é o canal Sou Rico e Agora. Você tem assistido aí muitos noticiários dando ênfase na redução da taxa Selic em nosso país. Você já sabe o que é isso? Você entende o significado dessa redução? Sabe o efeito disso para a nossa economia? E sabe o quanto isso pode ser positivo ou negativo, a depender do seu olhar, a depender do prisma em que você vê a nossa economia? Pois então, esse vídeo é um vídeo que eu vou tentar ser didático. Embora eu não queira diminuir a importância e a complexidade desse tema, eu queria muito que você compreendesse de maneira definitiva este assunto. Por quê? Primeiro porque é muito importante para as nossas vidas econômicas, para o nosso país de uma maneira geral. E segundo, porque eu percebo que um número muito grande de pessoas tem dificuldade para compreender esses assuntos. Ora porque eles são tratados de uma maneira muito técnica, né? Muitas vezes até acadêmica, e isso dificulta mesmo a compreensão das pessoas com menos conhecimento, menos acesso aí a determinados assuntos. Ora também porque as pessoas não se interessam por esse assunto, um assunto que traz às vezes uma certa resistência aí por parte da maioria da população. Mas eu gostaria de desmistificar isso. Eu gostaria de deixar para você aqui, de uma forma bem simples, de uma forma bem prática, essa compreensão. Tá bom? Então vamos lá. O que seria essa taxa Selic? A taxa Selic é uma taxa que o Copom, Comitê de Políticas Monetárias, define como uma taxa básica para o nosso país. Essa taxa ela é estipulada mensalmente, o Copom se reúne para traçar diretrizes em relação àquilo que a gente vai adotar como taxa padrão para a nossa economia. Como assim? Essa taxa é uma taxa usada para praticamente todas as operações financeiras dentro do nosso país. Por exemplo, se você vai fazer um empréstimo para comprar um carro, o banco em que você vai pegar esse empréstimo toma como base essa taxa para te cobrar juros. Se você vai investir em algum papel, em sua maioria, esses investimentos também levam em consideração a taxa básica de juros, a taxa Selic do nosso país. Então, de uma forma geral, todo o setor financeiro do nosso país leva em consideração essa taxa para o estabelecimento de metas, qualquer outra taxa que seja utilizada. Uma taxa de juros como a nossa, que vem caindo gradativamente, 7 meses seguidos, pode sinalizar alguma coisa. Primeiro porque estamos vivendo uma crise e nessa crise o dinheiro deixa de circular. O dinheiro existe, ele está lá, ele não deixou de existir, ele não está em circulação. E isso dificulta muito os pagamentos da dívida pública, os pagamentos relacionados à iniciativa privada, as famílias deixam também de consumir e com isso o país deixa de produzir. Com uma taxa cada vez menor, você tem aí um efeito interessante que é importante que você saiba. Qual é o principal efeito dessa redução? Nós temos basicamente duas situações. Uma em que o país precisa produzir, em que ele precisa gerar riqueza através da produtividade, e uma outra que é através dos investimentos. Para o investidor, não interessa uma taxa de juros baixa. Por quê? A taxa, nós não acabamos de dizer que essa taxa é que vai dar base para qualquer outra taxa. Então, um país que tem uma taxa básica de juros cada vez menor, possivelmente vai oferecer para esse investidor também taxas de atratividade menores. E isso faz com que esse capital, com que esse investidor fuja do país, saia do país. Investimentos, por exemplo, que são feitos em dólar, deixam de circular internamente no país e acabam procurando papéis, investimentos mais interessantes. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que boa parte dos brasileiros tem encontrado nas ações, na Bolsa de Valores, uma saída, uma forma de rentabilizar melhor o seu capital. Acontece que com essa crise também tivemos um problema muito sério, né? De janeiro a março, nós tivemos aí uma queda de aproximadamente 70% na Bolsa. A Bolsa que começou o ano com mais de 119 mil pontos, caiu para pouco mais de 66 mil pontos. Isso é muito ruim. A partir de março, a gente assiste aí uma
leve recuperação, uma recuperação muito lenta. Ela existe sim, mas é muito lenta. Isso tem feito com que os investidores acreditem ainda menos na Bolsa de Valores. E como é que entra aí os criptoativos e a relação deles com o dólar nesse cenário? O que acontece? Vamos fazer aqui um breve comparativo entre os criptoativos e os investimentos que a gente tem. Aqueles que estão atrelados diretamente aí à taxa Selic, como os CDBs, os CDIs. De janeiro a fevereiro deste ano, assistimos aí uma alta muito expressiva, né? O BTC começou o ano valendo aí aproximadamente 7 mil dólares. Em fevereiro, ele já valia mais de 10 mil dólares. Uma alta expressiva aí de mais de 44%. O que aconteceu com a pandemia? O que aconteceu com o impacto profundo dessa crise? Também houve uma queda significativa, 54%. Né? O BTC, que em fevereiro estava 10.300 dólares, caiu aí para pouco mais de 4 mil dólares. Qual a diferença em relação a esses outros ativos? É que a gente assiste agora uma retomada muito mais acelerada, muito mais interessante. No início do mês de maio, por exemplo, nós já tivemos aí uma cotação do BTC superior a 10.300 dólares. Isso faz do BTC um ativo muito mais interessante, muito mais atrativo. Quais são as características, Marcelo, então, que conferem a este ativo essa atratividade maior que as demais modalidades de investimento do nosso país? É só uma coincidência? Isso é sorte? Ou existe um fundamento por trás disso? Eu posso afirmar para você que existe sim fatores que contribuem. Vou falar de alguns deles aqui para vocês. Primeiro, o BTC tem sido um meio de troca e uma unidade de referência de valor. Um meio de troca porque está cada vez mais sendo utilizado no comércio, não só no meio atacadista, mas também no varejo, a transação, comercialização, compra e venda por meio do Bitcoin. Quer dizer, é um ativo que cada vez mais cai no gosto das pessoas, cai no gosto do brasileiro como ativo de troca. Segundo, por que passa a ser uma reserva de valor interessante? Primeiro, não sofre influências governamentais, influências centralizadas, como o caso de decisões políticas ao ponto de conferir a ele a inflação, por exemplo. O BTC tem uma quantidade pré-estabelecida de unidades distribuídas ao longo do tempo e isso não vai mudar. Faz com que ele, inclusive, tenha, em determinado momento, escassez de oferta e, se continuar com esse poder de valorização, aumentará ainda mais a sua demanda. Então a gente sabe que na regra aí da economia, entre demanda e oferta, quando a gente tem o aumento da demanda e uma oferta reduzida ou limitada, muito provavelmente a valorização acontecerá ainda mais nesse ativo. Um outro detalhe interessante no caso dos criptoativos é a capacidade que ele tem de reserva de valor. Cada vez mais estamos assistindo as pessoas utilizando os criptoativos como reserva de valor. E aí você tem duas formas de ganho nessa reserva. A primeira delas é utilizar este ativo como reserva propriamente dita por essas razões que eu acabei de citar, quer dizer, existe uma probabilidade muito grande da gente ter o aumento de valor desse ativo. E em segundo, que se você faz essa reserva em dólar, que normalmente é o que se tem, visto grandes investidores fazendo, você ainda ganha na relação cambial, na taxa cambial. Quando você tem uma moeda cada vez mais pressionada como o real, cada vez mais desvalorizada, manter as suas reservas nesse par aí, BTC, dólar, você ainda ganha com essa diferença cambial. E essa relação entre Selic e dólar? Existe um mercado que a gente chama de operações carry trade. O que seriam essas operações? São investidores que aproveitam da diferença cambial para investir dentro do nosso país com moedas estrangeiras. Por exemplo, o dólar. No caso do dólar, se você tem uma diferença muito grande, até porque o dólar, ao ser utilizado como ativo financeiro, tem uma taxa muito reduzida, às vezes até próxima de zero, para o seu empréstimo. Então alguém que pega 50 mil dólares ou 100 mil dólares nos Estados Unidos e traz para o nosso país, ele tem um ganho de capital interessante dentro dessa diferença cambial. Então você tem uma moeda desvalorizada com uma taxa de juros mais alta e uma outra moeda valorizada, no caso o dólar, que tem uma taxa de juros mais baixa. Quando a gente assiste uma diminuição nessa taxa,
taxa Selic, como está acontecendo agora, né, uma diminuição dessa taxa, automaticamente percebe-se uma dificuldade maior ou um interesse menor dos investidores em trabalhar com esse tipo de operação. Nós chamamos aí de carry trade. Por quê? A diferença de juros entre uma moeda e a outra passa a ser cada vez menor, deixando essa atividade menos atrativa, onde você vai assistir investidores que antes descarregavam, né, deixavam muitos dólares no nosso país, levando esse capital para ativos, para alguns investimentos bem mais atrativos. O que isso tem a ver com os criptoativos? É que a valorização dos criptoativos também se dá com a proteção cambial que você pode ter a partir da relação entre criptoativos e o dólar, por exemplo, que é uma moeda mais estável e mais valorizada que o real. É claro que a gente sabe que o dólar, assim como o euro e outras moedas como a Libra, né, que sempre foram muito fortes, tem perdido cada vez mais valor, mas num cenário global. Num cenário mais específico de crise, elas continuam ainda sendo as moedas mais valiosas ou mais valorizadas para a gente utilizar aí como reserva de capital. Então, nesse sentido, existe sim muitos especialistas apostando aí nos criptoativos como uma possível reserva de valor que tem dado certo e que tem atraído muitos investidores. Se você ainda não conhece muito bem esse mercado, se você ainda não sabe como fazer isso, se você diz para mim, Marcílio, mas eu não tenho noção de como comprar, como vender ou como entrar nesse mercado, claro, é muito importante que você estude, é muito importante que você aprimore os seus conhecimentos e aprenda o mais rápido possível a entender melhor como funciona esse mercado. Se mesmo assim você não quiser, existem empresas que fazem isso, existem empresas sérias que já trabalham nesse mercado. Você pode aproveitar essas organizações para rentabilizar o seu capital a partir dos criptoativos, tá bom? Eu conheço algumas organizações, a gente entende que elas, apesar de serem sérias, também possuem seus riscos, é muito importante que você saiba disso, mas se você entende que esta é a oportunidade de mudar um pouco os seus conceitos, de mudar um pouco a sua visão em relação à rentabilização do seu capital, nos procure. Eu acho que você vai se surpreender com os resultados positivos que o seu capital pode ter a partir de bons investimentos. Espero que tenha ficado claro. Nossa intenção é mostrar o quanto que os criptoativos, em relação a outras modalidades de investimentos, têm crescido, têm sido atraente e isso pode ser útil para você também. Certo? Se você não é inscrito, aproveita e se inscreva no canal. Se você já é inscrito, aproveita também para fazer seus comentários, alguma crítica construtiva e compartilhar. Forte abraço e até o próximo vídeo.